Vamos então dar continuidade no livro de Gênesis. Ontem eu li o capítulo 2, explorei então o versículo, o capítulo 2, e eu explorei um pouquinho o capítulo 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. A questão da liberdade. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus estabelece aqui a sua palavra. Quando agora a gente leu o capítulo 3, a partir do verso 1, nós temos agora Satanás, ele vai de alguma forma tentar fazer com que Adão e Eva vivam de maneira contrária à palavra de Deus. Deus estabelecendo a sua palavra, e agora o inimigo tentando fazer com que o homem viva a sua vida de maneira contrária à palavra de Deus que já havia sido estabelecida. E é bem impressionante esse momento. E o versículo da palavra de Deus, e eu escolhi um título para hoje que é verdade disfarçada. Verdade disfarçada ou inverdade, né? Uma verdade que não é verdade. Uma verdade que aparenta ser verdade, mas que no final ela não é verdade. Olha a proposta do inimigo para cima de Adão e Eva. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, ele disse algo para a mulher. O que é que ele disse para a mulher? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Olha que impressionante. E o versículo 2 diz assim: respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Você percebe que Satanás sabia exatamente qual era a vontade de Deus. Então agora o que ele faz? Ele tenta fazer com que o ser humano viva de maneira contrária à palavra de Deus. Deus estabelece a sua palavra em Gênesis 2, versículo 16: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas no dia que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês irão morrer. E Satanás, ele faz com que o ser humano viva de maneira contrária. Na verdade, Satanás, ele tenta deturpar a palavra de Deus. E ele chega dizendo assim: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ele chega dialogando com a palavra. Só que ele já vai colocando no meio da palavra coisas que Deus não havia falado. Porque Deus disse: no dia que vocês comeres desse fruto, vocês irão morrer. E Satanás disse: certamente não morrerás. É impressionante quando a gente lê aqui a questão da serpente. A gente imagina essa serpente como uma cobra. Na verdade, a serpente aqui era um animal bonito e atraente. Era um dos animais mais lindos das aves, porque ela voava, que existia no jardim do Éden. Sabe, o período da Idade Média foi um período onde se pintou uma imagem de Satanás que se criou essa imagem até hoje. Satanás como alguém feio, como alguém de chifre, como alguém de rabo, como uma coisa horrorosa. Então, aonde está feio, aquilo ali é de Satanás. Só que na primeira tentação, Satanás, o disfarce dele foi uma linda serpente. Ela se tornou uma serpente rastejando depois do pecado, como consequência. Mas antes, ela era um animal lindo. E Satanás se usa desse animal lindo para levar o ser humano à queda. Satanás, na verdade, ele procura se disfarçar de alguma forma. Muitos pintam uma imagem deturpada de Satanás. Ele com chifre, um bicho feio, horroroso.
E não é bem por aí, porque você não encontra essa definição na Bíblia. E talvez você pode dizer, mas lá no Apocalipse é apresentada uma figura, dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Mas a figura de dragão ali é uma figura profética, não é literal. Assim como o cordeiro que representa Cristo não é literal, o dragão também não é literal, é apenas uma figura de linguagem usada. Só que se pintou uma imagem. Imagina, tem muita gente que acha que Satanás só vai vir dessa maneira, como um bicho feio, vai se apresentar para você e vai dizer assim: olha, eu sou Satanás e eu vim aqui fazer você cair, vou fazer você pecar. É claro que ninguém ia cair nessa, né? Porque você já ia sair correndo, um bicho feio. Só que Satanás, ele não se apresenta assim, ele se apresenta de maneira sutil, ele traz diálogo sobre a palavra de Deus, ele diz assim: é assim que Deus disse. Ele vem como um bom conselheiro, ele vem por meio do seu disfarce. Esse foi o disfarce que ele usa então no jardim. Quando ele tentou Eva, ele se disfarçou numa serpente, um pássaro que voava. Isso você encontra no livro Patriarcas e Profeta. Era uma ave extraordinária, uma das mais lindas do jardim. Satanás é astuto. Ele sabe que o seu disfarce tem que ser um dos melhores para enganar as pessoas. Ele tem que usar dessa artimanha. E ele sabia que para enganar Eva, ele deveria se apresentar de maneira agradável. A Bíblia descreve em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14... E se você tiver a sua Bíblia aí, você pode abrir, que esse texto não está projetado. Que Satanás tem poder de se transformar até mesmo em um anjo de luz. Um anjo de luz. E aí você deve estar se perguntando: mas pastor, como que eu vou então entender quando é Deus ou quando não é? Imagina um anjo chega até você, imagina uma visão de um anjo. Imagina a visão de um ser resplandecente. E agora, como é que você vai identificar se é obra de Deus ou se não é obra de Deus? Como que Eva deveria identificar? Mas então quer dizer que Eva foi enganada? Então Eva não sabia que era a serpente, que era Satanás que estava ali possuindo aquela serpente. Como fica então a situação da queda? E é isso que nós vamos tentar trabalhar um pouquinho nessa noite. Como identificar quando é Deus que está atuando ou quando é o inimigo. Como tomar uma decisão sábia diante da vontade de Deus ou da não vontade do Senhor. Isso aqui é algo impressionante. Satanás então usa seu disfarce e faz de toda maneira levar o ser humano à queda, à destruição. E na boca da serpente então vem algo impressionante. E eu destaquei aqui 2 textos paralelos para a gente começar a entender como descobrir quando é Deus ou quando não é Deus que está atuando. Nem sempre as aparências elas são verdadeiras. Imagina, a serpente diz assim: então a serpente disse à mulher, o que foi que ela disse? É certo que não? Serpente fala isso. Nesse exato momento, Eva já deveria perceber que ali se tratava de um ser diferente, porque esse ser estava contradizendo aquilo que Deus já havia estabelecido. Olha o que Deus já havia estabelecido. Deus falou então: porque no dia em que dela comeres, certamente, Deus disse: morrerás, e a serpente disse: não morrerás. Aí está o ponto. Eva deveria perceber que não era Deus que estava falando por meio daquela serpente, porque jamais Deus vai contradizer a sua própria palavra. Deus não vai falar algo aqui para você e depois ele vai fazer você contrariar aquela palavra. Então essa foi a estratégia de Satanás e essa é a estratégia dele.
levar o ser humano a duvidar da palavra de Deus, a viver de maneira contrária à Bíblia, aos princípios. E essa foi a estratégia que ele usou ali no paraíso, dizendo de maneira clara: certamente não morrerás, mentindo. Ele pega aspecto da verdade e inclui uma pitada de mentira no meio da verdade. Você percebe que ele disse: é certo que não morrereis, e ele usa as expressões semelhantes: certamente morrerás, em algumas versões até diz: certamente não morrerás. É muito semelhante, a verdade do erro é muito semelhante. Alguém aqui já pegou uma nota de dinheiro falsa? Levante a mão. Nossa, já tem aqui uns 10% mais ou menos. Como é que você identificou que aquela nota era uma nota falsa? Na minha época, uma época mais, logo que entrou o real, o pai dizia: olha, tem algumas identificações, tinha que ter uma fita no meio, né? Olhava na direção do sol, tinha que ter uma imagem dentro daquele papel, todo aquele cerimonial. Depois ficou mais difícil, né? Os papéis foram ficando mais complicados para serem copiados, mas isso era muito comum. Mas você só identifica uma nota falsa depois que você aprendeu as características de uma nota verdadeira. Para você conhecer o falso, você precisa conhecer o verdadeiro. É por isso que primeiro Deus estabeleceu a sua verdade para Eva. Então, quando Eva ouviu algo contrário do que Deus havia falado, do que a palavra de Deus tinha estabelecido, Eva deveria entender que era o inimigo atuando ali. Ela deveria fugir daquele cenário. E Satanás usa então essa estratégia. Hoje não é diferente. O inimigo, ele tenta fazer de tudo para levar homens e mulheres, deixarem de lado a palavra de Deus, aquilo que já foi estabelecido. Essa é a estratégia do inimigo. A nossa única segurança é ficar ao lado de Deus e da sua palavra. Porque o inimigo, ele vai fazer de tudo para levar cada ser humano a largar a Bíblia, a deixar a vontade de Deus, porque é na palavra de Deus que nós descobrimos o plano maravilhoso que Deus tem para cada um de nós. Ele vai fazer você correr atrás de tudo, menos da palavra, menos da Bíblia. Porque é na palavra de Deus que você descobre o plano maravilhoso que Deus tem para a sua vida. Mas essa não foi a única maneira, ou a única vez que Satanás ele tentou levar alguém à queda ou a duvidar da palavra de Deus. 4.000 anos se passaram, Jesus veio aqui nesta terra, e olha que impressionante. No batismo de Jesus, ele ouviu umas palavras de Cristo, e olha que palavra impressionante. Lucas 3, versículo 22. Se você tiver a sua Bíblia aí, eu queria que você abrisse nesse texto. Lucas 3, versículo 22. Olha que impressionante, é o momento do batismo de Jesus. Lucas 3, versículo 22. Diz assim: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma córpora, como pomba, e ouviu uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus ouviu dos próprios lábios de Deus, ouviu aquela voz vinda do céu, dizendo: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Logo que Jesus saiu do seu batismo, para onde que Jesus foi? Você lembra? Ele foi para o deserto, e ali ele foi tentado por Satanás. Você lembra qual foi a primeira tentação? Você lembra?
A primeira tentação foi bem interessante, eu queria lembrar ela com vocês. A primeira tentação que Satanás fez para Cristo foi algo impressionante. Ele diz assim, ó: se és filho de Deus, algumas versões dizem, se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em... Eu cresci imaginando que a primeira tentação de Jesus tinha sido voltado para a pedra em pães. Eu não entendia isso, mas na verdade aquilo era só um detalhe. Algo mais grandioso estava acontecendo antes. O que Satanás está tentando fazer? Veja, Deus havia falado para Cristo: tu és o meu filho amado. E Satanás agora vai lançar dúvida à palavra de Deus que já tinha sido estabelecido. Se és filho de Deus. Se Jesus transforma aquela pedra em pães, ele estava duvidando da palavra que ele tinha ouvido do Pai do céu. A mesma coisa que aconteceu lá no Jardim do Éden. Satanás tenta com Cristo levar o próprio Filho de Deus a duvidar, a lançar dúvida da palavra que já havia sido estabelecida. Satanás, ele não muda a estratégia dele, só muda o local. Em vez de ser uma fruta, agora é pedra em pães. Mas o princípio que está por trás é o mesmo. Ele quer lançar por terra a palavra de Deus, as verdades de Deus. Ele quer que você não creia na Bíblia. Ele quer que você não creia na palavra de Deus. Ele quer que você creia em tudo e em todos, menos na palavra de Deus. E ele fez isso lá no Jardim do Éden. Olha, Deus disse que se vocês comerem, vocês vão morrer. Mas não vai morrer não, deixa comigo. E ele vai desfazendo daquilo que Deus já deixou estabelecido. E ele então tenta lançar dúvida no Filho de Deus. Se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pães. E se Jesus tivesse feito isso, então Jesus estava dizendo que ele não era filho de Deus, ou ele estava duvidando daquilo que o próprio Deus já havia estabelecido. Você entende a estratégia? E não muda a estratégia de Satanás. A estratégia dele só vai sendo aprimorada. A estratégia não mudou. Seu principal alvo é atacar a Deus e a sua palavra. Não é diferente. Sabe, a nossa geração é a geração que tem informação, tem Bíblias. Eu acho que toda casa aqui tem uma Bíblia. Se você bater aí de porta em porta e perguntar, de cada 10 casas, raramente uma casa não vai ter acesso à Bíblia. Todos têm acesso à Bíblia. Se você não tem acesso nela por meio do papel, você pode ter no seu smartphone. Você pode ter a Bíblia em áudio. Você tem a Bíblia do adolescente. Você tem a Bíblia da mulher. Se você não gosta da capa preta, tem a capa rosa, tem a capa verde, tem a capa preta. Tem com desenho. Tem de todo jeito, de todas as maneiras. O leque é grande. Mas pouquíssimas pessoas são apaixonadas pela palavra. Hoje tem uma carência de pessoas que se apaixonam pela Bíblia, que estudam a palavra de Deus para descobrir então e para permanecer firme contra as tentações do inimigo. Tem crescido o analfabetismo bíblico no meio dos cristãos. Alguns já não sabem muito identificar várias coisas básicas da Bíblia, estão se perdendo, estão sendo fragmentadas. Por quê? Porque estamos deixando de lado a Bíblia, a palavra de Deus. E quando nós deixamos de lado a palavra de Deus, nós nos tornamos presas fáceis para sermos enganados. Fica muito fácil da gente ser enganado quando você não conhece a verdade, quando você não conhece o verdadeiro. Qualquer coisa que vem, você acha que aquilo é o verdadeiro, mas quem sabe você ainda não conheceu o genuíno, porque você só consegue identificar um falso quando você conhece o genuíno, o verdadeiro. É por isso que se tem uma época que nós precisamos nos voltar para a Bíblia, é hoje. E Satanás fará de tudo para nos distanciar da Bíblia,
da palavra de Deus, para manter você ocupado, para você não ter tempo para a Bíblia, para você não ter tempo para estudar a palavra de Deus. Ele não quer que você descubra as verdades da Bíblia. Ele quer manter você pode até ficar dentro de uma igreja, mas ele vai manter você afastado da palavra de Deus, porque se você estiver afastado da palavra de Deus, quando vir a tentação, você não vai conseguir distinguir o certo do errado. E essa é a estratégia dele. Paulo, falando dos nossos dias, seria um tempo difícil. Paulo diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, os ensinamentos da palavra. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestre, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Olha o que Paulo está dizendo. Os últimos dias, as pessoas seriam apegadas a muitas coisas, menos a palavra de Deus. Seriam apegados às tradições, aos seus amuletos, à água, à toalhinha, a muitas coisas que em nome da religião, mas não seriam apegados à Bíblia, à palavra de Deus. Em nome da religião se inventaria muitas coisas para distrair o povo e o manter longe da Escritura, para não abrir a Bíblia. E hoje você tem de tudo, mas precisamos voltar para a palavra de Deus. O cristianismo hoje, ele é bastante popular, e você tem hoje cristianismo, igrejas para todo quanto é gosto, e hoje a religião, ela parece que ela se voltou muito para a satisfação, e a pessoa quer ir num local onde ela se sinta bem. Claro que ninguém gosta de ir num local onde você vai se sentir mal, mas eu quero que você entenda uma coisa: esse não é o princípio da religião. Nós temos que servir a Deus por causa da verdade, da palavra de Deus. Esse é o princípio. Você sabe que eu fiz uma matéria na faculdade sobre crescimento de igreja, e a gente foi estudando alguns institutos fora de crescimento de igreja. Pasme se você quiser. Alguns institutos, eles vão para determinado bairros e eles pesquisam o gosto daquelas pessoas que moram naquele bairro, eles pesquisam a música daquelas pessoas, eles pesquisam o que aquelas pessoas gostam, e eles fundam uma igreja baseado no gosto daquelas pessoas, para não incomodar aquelas pessoas, para que elas participem dos seus cultos, para que elas não estranhem, para que a verdade, entre aspas, não incomode, para que a verdade satisfaça. E eles crescem, e as igrejas são cheias. E por todo lugar você vê igrejas superlotadas. Essas igrejas crescem de maneira extraordinária. E um dia eu fui em um culto, eu fiz uma matéria na faculdade, eu tinha que visitar diversas denominações, e eu fui em um culto, a igreja estava cheia, tinha de tudo neste culto. Tinha o lenço que custava R$50, tinha água, tinha a sessão, tinha o sal, tinha tudo. E eu fiquei esperando, agora vai chegar a hora da palavra, eles vão abrir a Bíblia. E pasme se você quiser, durante o culto inteiro, ninguém se falou na Bíblia. Por quê? Porque se eu deixo de lado a Bíblia, fica mais fácil eu manter o povo na ignorância. É mais fácil eu enganar você com a Bíblia fechada do que com a Bíblia aberta, porque com a Bíblia aberta você vai me encontrar ali e vai dizer: pastor, você poderia me explicar isso aqui, e isso aqui que está escrito na palavra de Deus. Mas é mais fácil eu fechar a Bíblia, eu vou arrumar menos problemas para mim. Mas Deus levanta um povo nos últimos dias para erguer a bandeira da palavra de Deus. Precisamos nos voltar para a Bíblia. Enquanto um povo não suporta a sã doutrina, mas tem muitos que querem uma verdade genuína da palavra de Deus. E eu não sei o que você está buscando, mas se você está buscando uma palavra, eu creio do fundo do meu coração que você vai encontrar. Mas tem muitos que não estão buscando a palavra, não estão buscando o assim diz o Senhor.
Só existe uma maneira de você não ser enganado nos tempos que nós estamos vivendo. É um apego na palavra de Deus. Os últimos dias seriam tempos difíceis. Tempos assim desafiadores. Mateus capítulo 24 diz que, porque, isso falando dos últimos dias, Jesus falando no Sermão do Monte, Mateus capítulo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Os últimos dias seriam cenários difíceis, de falso ensinamento, tudo seria em nome, entre aspas, do Senhor. Falsos cristos, falsos profetas, sinais e prodígios, e a pergunta é: quem está com a verdade? Aonde está a verdade? O povo, ele tem tudo, menos a Bíblia. Leva o povo a participar de campanhas e mais campanhas, de reuniões e mais reuniões, mas não leva o povo a estudar a palavra de Deus. Eu lembro de um professor que eu tive o privilégio de trabalhar com ele. Ele leu O Grande Conflito por 3 vezes, um livro extraordinário. Ele era um professor de filosofia e ele falou: pastor, eu já estava há muitos anos em busca de saciar o meu conhecimento da verdade, da palavra de Deus, e eu fiz uma viagem em diferentes lugares, em diferentes religiões, e parece que nada saciava, até que eu encontrei Cristo, até que eu encontrei a palavra de Deus, até que a verdade, ela tirou as minhas dúvidas, até que eu encontrei a Bíblia, a palavra de Deus. Eu imaginava que não existia mais verdade, que não existia mais, que ninguém mais pregava a Bíblia, e eu já estava preocupado, eu já estava desanimado. Eu passei mais de 10 anos nessa busca incessante pela palavra, pela escritura. E ele chegou com muita força e ficou maravilhado com o conhecimento da Bíblia. Nós precisamos de uma nova reforma hoje. A Bíblia precisa voltar para o povo. A Bíblia precisa voltar a ser lida novamente, voltar a ser estudada. Eu quero desafiar você que está aqui nessa noite a estudar a palavra de Deus, a tirar tempo para a Bíblia. E você vai ver algo extraordinário acontecer na tua vida. E eu quero desafiar você a buscar a palavra de Deus. Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresenta disfarçado em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Paulo, falando ainda desses falsos profetas, ele fala lá em Mateus 7, verso 15, agora eu vou ler um outro versículo, ele fala: falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Isso aqui já foi lido, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14. Esse seria o cenário dos últimos dias, cenários difíceis. É por isso que nós precisamos nos voltar para a Bíblia, para a palavra de Deus. O próprio Cristo, em Mateus capítulo 7, deixou claro para cada um de nós: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E ele ainda diz mais, isso aqui é a palavra de Deus: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esse texto para mim é um texto fortíssimo. Esse texto ele deixa muito claro que não basta eu falar o nome de Deus, não basta eu falar Senhor, Senhor. E hoje se tem uma compreensão: onde fala o nome do Senhor, eu estarei, lá eu vou estar. É porque, não. A Bíblia fala outra coisa, isso aí é tradição. A Bíblia diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas qual é a condição para eu entrar no reino do céu? É eu fazer a vontade do Pai. E aonde é que eu descubro a vontade do Pai? Aonde é? Na Bíblia, na palavra de Deus. Essa é a condição para eu entrar no reino dos céus, é fazer a vontade de Deus, que está revelado na palavra de Deus. Mas eu não quero isso. Eu não quero isso.
Eu quero profetizar, eu quero rolar, eu quero fazer tudo menos obedecer a palavra de Deus. E muitos vão dizer: mas Senhor, em teu nome eu não fiz isso outro, eu não realizei isso. E Cristo vai dizer assim: olha, apartai-vos de mim, porque vocês não me conhecem. Qual é o problema desse grupo que faz tanto e se perde? Que profetiza e se perde, que fala em nome de Deus e se perde. Tem um probleminha bem básico, que está na última frase desse verso, que diz assim, ó: apartai-vos de mim, os que praticais a o quê? Você sabe o que é iniquidade? Iniquidade, ou seja, eles fazem tudo, mas estão vivendo na iniquidade. Na iniquidade. E eu fiz uma pesquisa rápida dessa palavra para trazer para vocês. Eu não quero fazer daqui uma aula de teologia, mas eu trouxe uma tela bem interessante para vocês. Esse aqui é o que nós estudamos na faculdade de grego. Eu não sei ler muito isso aqui, dá para o gasto, né? Mas eu vou explicar algo impressionante para vocês. Quero que você ore muito para você entender, para você receber o dom de língua, né? Para você entender isso aqui. No grego foi a língua que foi escrito o Novo Testamento. E eu vou ler aqui, ó, 1 João 3, versículo 4, que é o texto famoso que nós conhecemos. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é o quê? Você sabe o que é essa palavra aqui? Transgredir, lá no grego, essa palavra aqui é anomia. Quando eles traduziram ela, eles colocaram transgressão, anomia. Agora, você sabe qual é a palavra que aparece também lá? Olha que impressionante, o mesmo verso agora, Mateus 7, 25. Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais o quê? Iniquidade, anomia. Ele poderia também ser colocado aí nessa frase, transgressão. Ou seja, pastor, o que é isso? Eles fazem, mas não obedecem às minhas leis. Eles transgridem as minhas leis. Anomia, mesma palavra. Só usaram termos diferentes, mas é o mesmo significado. Deus está dizendo assim: filho, não adianta você querer fazer tantas coisas para mim e continuar uma vida no pecado. Não adianta. Deixa eu fazer uma pergunta para você: para que Jesus veio na cruz do Calvário? Para quê? Diga-me. Não foi para nos dar prosperidade. Jesus não veio na cruz para resolver os nossos problemas desta terra. Para que Jesus veio na cruz? Ele veio para resolver um único problema. E qual foi o problema? O problema do pecado, da iniquidade, da transgressão, da rebelião. Foi para isso que ele veio. E nós precisamos levantar a bandeira da cruz, do evangelho genuíno, diante de um mundo que está carente dessa mensagem. E você que está aqui nessa noite, você está sendo chamado para este evangelho, o evangelho da cruz. Não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho do lenço, não é o evangelho do sal, não é o evangelho do descarrego, mas o evangelho que nos liberta do pecado, porque Jesus veio na cruz para resolver o problema do pecado. Foi para isso. Foi por causa que o homem se rebelou contra Deus. Foi porque o homem estava sentenciado à morte e Jesus veio para nos dar vida. Jesus veio para isso, para resolver o problema do pecado. Só que Satanás, ele quer ofuscar essa obra. Ele quer fazer você correr atrás de outras coisas. Você corre atrás dos seus bens, do seu carro, e fica com a vida sendo escravizada pelo pecado, e no final vai se perder. Ele quer que você fique entretendo a sua vida com outras coisas que são menos importantes, e você vai perder o foco daquilo que é essencial. Jesus veio para resolver o problema do pecado. Qual é o pecado que te atormenta? Qual é o vício que te assola? Você carrega um vício?
Você está sendo escravo do pecado? Tem algo que te perturba? Você não consegue se libertar? Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite, em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder na cruz. Você pode ser livre. Jesus veio nos dar liberdade. Jesus veio pagar o preço do pecado. E Ele veio declarar a você: você pode ser justo, você pode ser justificado, para você andar em nova vida com Cristo. Não há pecado que não possa ser perdoado. Não há pessoa que esteja tão apegada ao pecado que Deus, pelo poder da cruz, não é capaz de quebrar o domínio do império do pecado na vida do ser humano. Há poder. Há poder no sangue de Jesus. E eu queria falar isso para você nessa noite. Você está triste? Pecou? Se afastou? Fez algo de errado? Isso te atormenta? Você não consegue dormir à noite? Então durma hoje com o perdão e com a graça maravilhosa de Jesus. Chega lá na tua casa e coloca a cabeça no travesseiro e declare para o universo: meu Senhor morreu na cruz para resolver o problema do pecado, então eu vou dormir em paz nessa noite, na certeza do perdão maravilhoso em Cristo Jesus. Você vai ouvir uma mensagem que vai ser apresentada nesse momento. Queria que o irmão viesse aqui. Livre outra vez. Quero ver você livre correr pra querer me abraçar. Quero ver você livre, livre outra vez. Só aquele que é livre pode escolher a quem amar. Amém? Deus seja louvado. Cristo quer ver você livre, liberto, mediante a sua graça maravilhosa. Ore comigo neste momento. Querido Pai, que coisa maravilhosa estudarmos a Tua Palavra. Quantas coisas a gente aprende quando a gente para e abre esse livro. Como é bom ouvir a Tua voz. Isso sacia a nossa alma. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. E agora vem o grande desafio dessa pessoa que está orando comigo, que é viver essa verdade na sua vida. Ela vai sair daqui nesse momento e ela vai ter que tomar uma decisão de viver essa verdade, ou fingir que ouviu e não foi com ela e continuar a sua vida. Eu quero suplicar nesse momento, Senhor, para que essa verdade que ela ouviu nesse momento, mediante a Tua Palavra que foi aberta, que ela possa dizer assim: eu vou obedecer isso aqui, porque isso aqui é a vontade de Deus para a minha vida. Que ela possa sair com esta decisão, e que essa decisão possa acompanhar até a sua casa, até o seu lar. Eu não sei o que ela marcou aí, Senhor. Eu não sei se algum desses itens consegue descrever aquilo que essa pessoa está precisando nesse momento. Mas independente do seu problema, independente do nosso problema, o que nós precisamos é da Tua presença na nossa vida. Porque quando Tu está presente na nossa vida, quando a gente obedece a Tua Palavra, quando a gente é obediente a Ti, quando a gente anda pelos Teus caminhos, Senhor, todas as demais coisas são acrescentadas. Então nos ajuda. Nos ajuda a nos firmarmos na verdade. Nos ajuda a cada dia estudarmos mais e mais a Tua Palavra, para não sermos enganados, para não acreditarmos em qualquer tipo de verdades, entre aspas, que se é pregado aí fora, mas que possamos ficar ao lado da Tua Palavra, Senhor. Esse é o nosso clamor nesse momento. E é isso que eu peço, para que essa pessoa continue firme ao lado da Tua verdade, estudando a Bíblia, que ela possa fazer
como o povo de Bereia, pesquisar a Bíblia e se ver se de fato é assim. Por favor, Senhor, leva essa geração de volta para a Bíblia. Nos leva de volta para a Tua Palavra. Porque só aí vamos descobrir as Tuas preciosas verdades. Continue conosco. Continue nos abençoando. Que amanhã possamos retornar para cá novamente, para ouvir mais da Tua Palavra, para ouvir mais a Tua voz, para sermos obedientes a Ti. Nós suplicamos essas bênçãos, não porque merecemos, mas pelos méritos de Jesus.